aqui, amada, pode usando esse que nós vamos providenciar outro aqui. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso, né, estar aqui, agradecer por essa rica oportunidade, agradecer ao Senhor que nos concedeu, né, mais uma vez, pela segunda vez, estarmos aqui juntos, para adorar e exaltar o nome daquele que vive e reina. Eu quero deixar uma palavra onde o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 2, e nós vamos meditar o verso 2. Êxodo capítulo 2 e verso 2. Quero agradecer, né, pastor, por essa oportunidade, né, esposa, que o Senhor continue derramando, né, sobre a vida de vocês. Quero agradecer porque o Senhor, Ele é bom, misericordioso com as nossas vidas. Missionário Fausto, que o Senhor continue abençoando. Ali minha intercessora, né? Um prazer te vê-lo aqui. Missionária Selma, que Jesus continue abençoando a tua vida. Vamos estar meditando no texto de 2 Êxodo capítulo 2 e verso 2, onde a palavra do Senhor nos diz assim, que tem o título, O Nascimento de Moisés. A palavra diz: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Somente esse versículo, e nós vamos estar meditando na palavra nesta noite. Você pode tomar assento em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor, Ele vai estar falando aos nossos corações aqui nesta noite, para a glória e para a honra do nome dEle. E eu meditando no texto, meditando, né, na palavra, e o Senhor me direcionou a esse texto, aonde nós podemos ver, conhecemos um texto onde se fala do nascimento de Moisés, sua mãe chamada Joquebede. E hoje nós estamos aqui, né, tem alguns homens, mas a maioria mulheres, e o Senhor, Ele ministrou uma palavra ao meu coração, onde nós falamos de várias situações que esta mulher passou, e nós encontramos aqui que algo tremendo na palavra do Senhor através da vida de Joquebede. Joquebede, ela passou por várias adversidades, aonde ali algo acontece. A Bíblia vai nos dizer que então Joquebede dá à luz a um filho, a um menino, e ali foi decretado ali um decreto que matasse todo filho homem daquele tempo, e Joquebede esconde ali Moisés por 3 meses. A palavra vai nos dizer, né, nesse texto logo à frente, que Joquebede pega ali o menino, coloca no cestinho e coloca à margem do rio. A palavra então nos diz que o menino ali é encontrado pela filha de Faraó, e quando esse menino estava à margem do rio, existia ali a sua irmã Miriam, que observava o menino no cestinho à margem do rio, onde a filha de Faraó ali descia para se banhar, e ela pega esse menino e cuida desse menino. Mas a Bíblia vai nos dizer que então Miriam aproximou dela e disse para ela assim: olha, eu conheço alguém que pode, né, dar de mamar para esse bebê. Então ela disse: busca e traz até mim. Então quando ela vai ali, né, Miriam chama Joquebede, e ela pega aquele menino, cuida dele, e ainda recebia para cuidar de Moisés. E o texto vai nos dizer que chegado o tempo, o menino vem ao desmame, e a filha de Faraó leva Moisés a ser criada ali no Egito, na casa do Faraó. Essa palavra, irmãs, o Senhor ministrou algo assim muito profundo ao meu coração, aonde Joquebede, uma mãe que passou por uma adversidade, uma dor,
A Bíblia nos diz que então o filho é tirado de Joquebede para ser criado no Egito. Imagine você, mãe, que tem um filho e de repente o filho é tirado de você. Mas nós olhamos para o texto e vemos que o Senhor, Ele cuida mesmo não estando perto de nós. Mesmo que os nossos olhos não alcançam, o Senhor, Ele cuida. Então eu tenho desde já uma palavra para liberar sobre a tua vida. Que talvez você não esteja perto, talvez você não esteja vendo, mas o Senhor, Ele cuida. Aleluia! E a Bíblia então vai nos dizer que Moisés ali foi preparado. O menino foi ali treinado. O menino ali, algo aconteceu na vida desse menino. O texto, a palavra nos mostra que Moisés foi alguém importante daquele tempo. Moisés, algo acontece na vida de Moisés. Moisés é treinado ali e Moisés foi um grande libertador daquele povo naquela época. Não estava os olhos de Joquebede, mas o Senhor estava vendo ele. Os olhos de Joquebede não estavam sobre ele, aleluia, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. E quando os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre os nossos, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, Ele é fiel para cumprir as promessas dele na vida daquele que Ele prometeu. E a Bíblia então vai nos dizer que Moisés ali foi o grande libertador daquele povo, viveu grande experiência no meio daquele deserto. E hoje nessa tarde eu meditando na palavra, pensando comigo, imagine você no meio de um deserto guiando uma multidão, o pastor aqui guia aí as ovelhas, já é um desafio, pastor? Imagine no meio de um deserto, não tinha água, não tinha alimento, não tinha nada, e ali as estratégias do Senhor, ali Moisés direcionava aquele povo, vinha maná do céu para aquele povo. Irmão, pensa comigo, você no meio do deserto, alguém te direciona, e ele olha e o maná cai ali, vem alimento, vem água no meio do deserto. Então nós podemos ver que Moisés foi um instrumento de Deus, mesmo que os olhos da mãe daquele menino não estavam sobre ele, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. E eu quero também deixar aqui lá no livro de Mateus, aonde nós vemos ali no capítulo 1, no verso 18, uma mãe que também teve um filho, Maria, e nós podemos encontrar que nesse texto nós podemos ver ali que quando Maria concebeu um filho, Jesus, existiu também alguém que queria matar aquele menino. A Bíblia vai nos dizer que a mãe ali de Joquebede teve um decreto para matar Moisés. De repente outra mãe tem um filho, nasce ali um menino, e de repente vem alguém querendo matar o menino. E a palavra do Senhor vai nos direcionar. Os irmãos conhecem a história aonde Jesus, ele teve ali, o pai de Jesus ali, José, ele teve um sonho aí para fugir com José, porque existia alguém querendo matar o menino também. E eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, olha a dor dessas mulheres, olha a dor de Joquebede, o decreto de morte para matar Moisés. De repente Maria passa por isso também. Maria passa por uma dor, de repente tem que fugir com o menino. Imagine você com um bebê no colo tendo que fugir porque existe decreto de morte para matar o teu filho. E eu comecei a imaginar, falei, meu Deus, como que é esse negócio? O Espírito Santo ministrava ao meu coração que quando nós olhamos para o texto, nós pegamos o texto de Êxodo, aonde ali Moisés foi o libertador daquele povo. E quando nós olhamos para o texto de Maria, onde nasceu, deu à luz a um filho chamado Jesus, o libertador, aquele que veio para nos libertar. Aleluia! E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver que existia ali uma mãe, existia ali uma mulher, porque Maria, ela concebeu ali, Moisés, ali Jesus a seu ventre, através do Espírito Santo, mas era ela uma mulher, com sentimentos de mãe. Imagine comigo você ver o seu filho passar por aquilo que Maria viu Jesus passar.
E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, como que é esse negócio de sentir uma dor desse jeito com essas mulheres? E o que eu quero, o que eu aprendo com essa palavra, o que eu aprendo com esse texto, com essas mulheres, com esses decretos para a morte do filho. E o Senhor, Ele ministrava ao meu coração que muitas das vezes nós queremos desistir por muito pouco. Nós queremos abandonar por muito pouco a nossa caminhada com Cristo. Nós queremos largar por muito pouco qualquer ventinho que quer sair da igreja, qualquer ventinho que quer abandonar Jesus, qualquer ventinho acha que não vai aguentar. E aí quando nós olhamos para esse texto, irmãos, eu fico encantada com Joquebede pegando o cestinho, colocando o bebê ali à margem do rio ali, e eu penso comigo, imagina o coração daquela mãe. Era um bebê de apenas 3 meses, dentro do cestinho no meio de um rio, e eu fico imaginando, meu Deus, a dor dessa mãe. E quando nós olhamos para o texto, onde Maria deu à luz a um filho, de repente tem que fugir com o bebê, e algo acontece, Jesus cresce, mas ali com Jesus o negócio continuava. Com Jesus as coisas foram ainda piorando, perseguição. Jesus, ele acontecia milagre, mas de repente vem a morte de Jesus. E onde nós podemos acompanhar que Jesus, ele foi morto. Imagina a dor da mãe. Imagina a dor de Maria passar por aquilo, ver o filho passando por tudo aquilo e não podia fazer nada. Nós estamos falando aqui de alguém que veio para libertar o povo, mas precisou passar por situações, ver o filho crucificado. Mas eu aprendo com esse texto que onde nós possamos ver, Moisés libertou o povo e Jesus, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou, e ele está vivo para nos libertar de tudo aquilo que nos prendia nesse mundo. Nós estávamos condenados à morte, mas Jesus, ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Aleluia! E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu fico imaginando comigo aquelas mulheres passando por, e outras mulheres que passaram por outras dores. Eu estou falando de mulher porque aqui é a maioria, mas eu creio, essa palavra não só alcança as mulheres, mas como os irmãos também que estão aqui nesta noite. E a palavra vai nos dizer que Jesus, ele morre e ele ressuscita. E eu gosto do capítulo 14 do verso de João, aonde Jesus, ele já vem ali falando, com os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu nos teria dito: vou preparar um lugar, e quando eu vos preparar um lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Maria, ela passou por situação difícil com o filho ali, mas Jesus, ele ressuscitou, e Jesus, ele vive e reina, e ele foi preparar moradas para mim e para você. A Bíblia vai nos dizer então que Jesus, ele deixa aqui o Espírito Santo, o Consolador, que diante da dor, que diante da luta, que diante da dificuldade, talvez a tua dificuldade não é a mesma com essas mulheres passavam, talvez a tua dor não é com o filho, talvez a tua dor é outra área da tua vida, mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele foi preparar lugares. E nós precisamos nos atentar para aquilo que a palavra nos diz. Se ele foi preparar lugares, e ele voltará para nos buscar, mas nós precisamos estar preparados para ir para as moradas celestiais, e não deixar que a luta, que a adversidade te tire do caminho da promessa. Porque diante da adversidade,
é muito fácil para perder o foco. Quando o vento vem, quando a tempestade bate na nossa porta, é fácil perder o foco. Mas quando nós olhamos para a palavra, Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E muitas das vezes nós estamos estagnados. E hoje o Senhor ministrava algo no meu coração, que diante de tudo que essas mulheres viveram, Deus ele, através da vida de Moisés, ele libertou o povo. Através de Jesus nós estamos aqui porque Jesus morreu naquela cruz. A dor não mataram aquelas mulheres, elas prosseguiram. E você, como está a tua vida hoje? João 14, Jesus disse: vou preparar lugar. Como que está a tua vida com Deus? Talvez você veio aqui com uma expectativa de receber uma palavra de avivamento, mas hoje eu meditando, e o Senhor ministrava algo no meu coração. Quantas palavras têm vindo, o Senhor tem derramado o avivamento, e eu perguntei ao Espírito Santo, falei: Senhor, o avivamento não é para você rodopiar, não sou contra isso não, eu gosto do mistério, eu gosto, é bom demais. Mas o Senhor ministrava algo mais profundo ao meu coração. Ele disse: o avivamento é para suportar as aflições desses dias. O avivamento é para suportar as dores desses dias, as perseguições desses últimos dias. A igreja precisa estar avivada, atenta àquilo que o Senhor tem falado aos quatro cantos da terra. É necessário nós despertarmos para os últimos dias. Existem moradas para mim e para você, mas como é que está a nossa vida diante do Senhor? Nós temos que apegar com Jesus e não deixar que a tribulação nos paralise. Porque Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós atentamos para a palavra do Senhor, nós ficamos assim, estagnados, tamanho o poder de Deus diante daquilo que Ele tem preparado para nós. E muitas das vezes nós não estamos almejando o céu, nós temos almejado a luta, a vitória da terra. Não que seja errado, não. Nós temos sim, o Senhor nos deu, autoridade, o Senhor nos deu poder para nós estarmos aqui. O Senhor tem bênção para derramar sobre a nossa vida enquanto estamos aqui nessa terra, mas nós precisamos almejar o céu, nós precisamos ficar mais atento, mais preocupado com as coisas do alto e deixar um pouco as coisas da terra, porque se você tem um alvo de morar no céu, você tem que almejar estar lá. Aleluia! Eu estava meditando, hoje meditando, fui orar ali com um empresário ali que me chamou para orar na empresa, e ali ele muito preocupado ali, e quando eu cheguei em casa eu comecei a imaginar, meu Deus, como que nós muitas das vezes temos andado tão ansiosos com as coisas dessa terra. Como que nós queremos morar num céu preocupado com a terra. Como que nós queremos morar em um lugar preocupado com o outro. E nós precisamos desprender das coisas desse mundo e se pegar, aprender as coisas que vêm do alto, os direcionamentos que vêm do Senhor. Não que você vai deixar de trabalhar, não que você vai deixar de fazer algo aqui, não. Mas precisamos atentar, almejar para as coisas do Senhor, almejar para as coisas que vêm do céu para a nossa vida, almejar. Outro dia a gente estava na escola dominical, pastor, e alguém disse assim: como eu quero chegar na Nova Jerusalém e estar ali nas mansões celestiais, as ruas são de ouro. E eu comecei a pensar, falei: meu Deus, às vezes nós preocupamos com a rua de ouro, mas não preocupamos com o Deus Todo-Poderoso que está lá de braços abertos para nos receber.
E a gente tem preocupado tanto com coisas e esquecemos de Jesus. Nós temos preocupado tanto com as coisas e esquecemos do essencial, que é a presença de Deus. E nós precisamos atentar e não olhar para a dor. Quando eu olhava para essas duas mulheres, elas passaram por muitas dores. Os olhos dela não estavam lá para ver muita coisa acontecer. Mas tudo estava no controle do Senhor. Eu quero te dizer que tudo está no controle dEle. A tua vida está no controle dEle. Tudo está sob o controle do Senhor na face da terra. Não tem nada acontecendo fora do normal. Tudo está no controle dEle. Ele tem o controle, e a palavra nos diz que nos últimos dias teríamos aflições, muita coisa iria acontecer, e está acontecendo, os sinais estão aí, e nós precisamos almejar estar nas moradas celestiais. E quando eu olho, eu gosto muito desse texto de João 14, eu penso, meu Deus, existe uma casa preparada para mim naquele lugar. Mas para subir para lá não é de qualquer jeito. Para subir para lá as vestes têm que estar limpas. E quando nós olhamos para o texto de Apocalipse 21, 4, aonde diz assim que lá nas moradas celestiais, o Deus limpará, né, dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas já se passaram. Aleluia! Existe morada, uma nova Jerusalém nos esperando. Não vai ter dor, não vai ter pranto. Não se preocupe com as coisas dessa terra, tudo vai passar, é a palavra que diz. A dor de hoje não se compara com a glória de Deus. Não se compara com aquilo que Ele tem preparado para nós. Então persiga, não desista, levanta a cabeça. Quando você sentir fraco, vai para a palavra. A palavra é o nosso manual. É como você tomar um remédio, você lê a bula assim, é a palavra. Está sentindo fraco, vai para a palavra. Porque lá ele diz, eu sou a tua força, eu sou o teu renovo, eu sou a tua fortaleza, eu te sustento, eu pego pela tua mão e digo, não temas, eu estou contigo. Aleluia! Aleluia! Não desista por tão pouco. Almeje o céu. Almeje o céu. Tenha no teu coração, Senhor, eu não quero ficar nessa terra. Se tem uma morada preparada para mim, eu quero ir para lá. Outro dia eu estava falando para o meu esposo, eu falei para ele, ele falou algumas coisas comigo, eu falei, meu filho, o negócio é lá no céu. Eu almejo o céu, eu quero estar do lado de Jesus. Eu quero subir, eu não quero ficar nessa terra. São tantas tribulações que nós passamos aqui, e a Bíblia nos diz que virá um arrebatamento e vai levar uma igreja preparada, separada. Mas é preciso desapegar das coisas dessa terra e atentar para as coisas do alto, atentar para Jesus. Desprenda daquilo que tem te prendido nesse mundo. Aleluia. E atente para a palavra dele, que não haverá mais dor. Essa dor que você está passando hoje vai passar, não vai ter mais, não vai existir. Ele vai secar toda lágrima. Essas lágrimas que você tem chorado, talvez dias, anos, alabacai. Talvez quantos anos você já tem chorado e não vê a vitória. A palavra diz que Ele vai secar as lágrimas, não haverá mais lágrimas. Aleluia. Não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto. Tudo isso vai passar. Mas para isso passar é necessário estar preparado para morar lá.
quero te convidar nesta noite a abrir o teu coração para Jesus, de verdade. Não deixe nada dessa terra te apegar. Não se prenda a nada dessa terra. Se prenda àquilo que Deus tem preparado para nós. Porque existem dias que ainda virão, muitos dias desafiadores, difíceis sobre essa terra. Quando nós almejarmos por estar ali na Nova Jerusalém, a gente não vai olhar para as circunstâncias, a gente vai olhar para o céu. É tempo de nós olharmos para o céu, é tempo de nós olharmos para Jesus, olhar para a diversidade e pensar: Senhor, vai passar, porque existe uma morada celestial para mim. E nós precisamos atentar para isso nesses últimos dias. Jesus, Ele está voltando. E é necessário nós posicionarmos para subir. É necessário desapegar das coisas dessa terra. Não deixe as aflições desse mundo te parar. Não deixe as aflições dessa terra. Só existe dois caminhos. Ou é o céu ou é o inferno. É a Bíblia que diz. É a palavra quem diz. Não existe meio termo. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Ou você é ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Que você possa se consertar com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz. Jesus, Ele disse assim: olha, entra para o teu quarto. Fecha a porta que eu te vejo no secreto. Se conserte com Jesus. Se conserte com Ele. Se conserte com Ele porque Ele te vê. Ele disse assim: entra para o teu quarto e fecha a porta que eu te vejo. Eu te contemplo a tua dor. Eu te contemplo o teu pecado e não te acuso. Eu te perdoo. Ele é Deus perdoador. Ele ainda é o advogado que nos intervém. Ele é aquele que nos perdoa, mas um dia Ele será juiz, que vai nos julgar diante do Pai. É noite de conserto, é tempo da igreja se consertar. É tempo da igreja se consertar. Muitas das vezes hoje nós queremos palavras que nós saímos vigorados, mas a palavra do Senhor, ela tem que nos confrontar. A palavra do Senhor, ela tem que gerar em nós um incômodo. Eu falo que cada dia que eu vou para a casa do Senhor, eu saio pelas portas inconformada, com algumas atitudes que precisamos consertar diante dEle. E muitas das vezes nós viemos e saímos da mesma maneira, mas nós precisamos colocar algo em nós. A palavra do Senhor é para nos acertar, nos atrilhar nos trilhos dEle, no caminho dEle, nos consertar diante dEle. Aleluia! Aleluia! Eu posso sentir a presença dEle aqui nessa noite. Ele está aqui nesta noite para nos perdoar, para nos limpar de todo o pecado, de tudo aquilo que não agrada aos olhos dEle. Ele é o maior interessado em nós. Ele é o maior interessado que nós venhamos subir para as moradas celestiais. Ele é o maior interessado que nós estejamos preparados para subir. Ele é o maior interessado que nós consertamos a nossa vida diante dele. Eu fico imaginando quando Jesus, ele olha e nos vê diante dele pedindo perdão. Porque é muito fácil, estar ali adorando, mas eu fico imaginando nós nos prostramos diante dele e pedir perdão a Ele. E Ele está ali olhando. E Ele está ali perto, pronto para perdoar. O Senhor, Ele perdoa pecado. Ele perdoa. Ele não nos acusa como o inimigo acusa. Quando nós pecamos, o inimigo, ele te acusa. Quando nós pecamos, quando nós não cumprimos aquilo que a palavra diz, o inimigo, ele é o primeiro a apontar o dedo. Mas Jesus, ele
está ali, de braços abertos. As misericórdias dele nos alcançam e ele nos perdoa. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. E a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu já vou terminar. E você vai falar para o Senhor nessa noite. Você vai apresentar a tua vida. É você e Deus agora. Esquece quem está do teu lado. Talvez você... Só Deus sabe como você veio para esse lugar. Como está o teu coração. E você vai apresentar diante do Senhor. Você vai colocar diante do Senhor a tua vida nesta hora. Diante dele e falar para ele: Senhor, eu preciso. E apresenta a ele. Apresenta a ele, apresenta diante dele nessa noite o teu coração, as tuas aflições. Talvez se tem algo que é preciso se consertar com ele, se conserte nessa noite. Fala para ele: Senhor, eu preciso dessa área, que o Senhor me ajude, eu não tenho conseguido. Porque existe ali uma nova Jerusalém preparada. Existe ali uma cidade preparada, aonde os rios ali, aonde ele está sentado no trono de glória, aonde ele está ali, aonde ali a luz é ele, a adoração é para ele, o louvor é para ele. Mas para chegar lá nessa cidade, é necessário se consertar diante dele. Se conserte diante dele. Atente aos olhos para ele. Abra o teu coração para ele nesta noite. Abra o teu coração para ele. Abre o teu coração para ele, porque ele está aqui. Eu posso sentir a presença dele sobre este lugar. Eu posso sentir a presença dele pairando sobre vidas aqui nessa noite. Aonde ali não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Aleluia! Abra o teu coração para ele nessa noite e deixa ele trabalhar. Deixa ele mudar a tua história. Deixa ele escrever uma nova história para a tua vida a partir de hoje. Coloque diante dele a dificuldade, daquilo que você não tem conseguido superar, daquilo que você não tem conseguido vencer. Jesus, ele está aqui para contemplar a tua dor, para contemplar o teu coração nessa noite. Aleluia. Pai, vem sobre a tua igreja nesta noite. Vem, Pai, sobre a tua igreja nessa noite e trabalha de maneira especial aqui. Espírito Santo de Deus, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que perdoa.